Olá, mais uma vez queremos pedir permissão para adentrar aos seus lares, aos seus locais de trabalho e apresentar o programa Mundo Jurídico. Esse programa que há mais de 13 anos leva informação jurídica, de cidadania, de cultura e também de civismo. E hoje, evidentemente, que não vai ser de forma diferente, pois temos ao nosso lado Jair Oliveira Júnior. Ele que é nascido em outubro de 69, na cidade de Dracena, estado de São Paulo, melhor conhecido como nosso querido radialista, um nobre da arte da comunicação em Sorocaba, o nosso querido Oliveira Júnior. Oliveira Júnior, que é editor e apresentador do Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão desde 2000. E completa agora, no dia 14 de agosto, 14 anos de emissora. O nosso querido Jair Oliveira Júnior, mais conhecido por Oliveira Júnior, também é cidadão sorocabano. Título concedido pela Câmara Municipal de Sorocaba, uma iniciativa do vereador, à época, ex-prefeito de Sorocaba, Paulo Francisco Mendes. Meu querido Oliveira Júnior, há algum tempo a gente, entre aspas, vem namorando a sua vinda ao programa Mundo Jurídico e hoje aqui você se encontra nos nossos estudos, ao nosso pedido, e nós ficamos muito satisfeitos de recepcioná-lo aqui, já que você é tido como um dos baluartes da comunicação aqui em Sorocaba e região. Mas eu já vou lhe fazer o primeiro questionamento. Num prêmio de publicidade e jornalismo da Prefeitura, na categoria Melhor Reportagem, você procurou focar a história da cidade, com exemplos do Quinzinho de Barros, Fazenda Ipanema, Rafael Tobias de Aguiar, a Estrada de Ferro Sorocabana, na qual inclusive eu trabalhei ainda como Estrada de Ferro Sorocabana, depois FEPASA, mercado municipal. Por que você acha importante ter a história da cidade como tema? E como foi receber esse prêmio de publicidade e jornalismo da Prefeitura de Sorocaba naquela oportunidade? Que bom tê-lo no programa Mundo Jurídico. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, Oliveira. Satisfação é minha, doutor Mascarenhas, ainda mais com uma referência como o senhor. Ser entrevistado pelo senhor, do amigo doutor Mascarenhas, é receber o carimbo, né, da credibilidade, porque para estar nessa bancada do mundo jurídico, onde tantos nomes, pessoas de credibilidade, que realmente têm desenvolvido um trabalho em prol da nossa cidade, é porque passa aí por um crivo de avaliação. Aqui, grandes nomes de credibilidade têm passado por aqui. O mundo jurídico tem contribuído desta forma importante dentro desse contexto para a nossa cidade. Então eu me sinto honrado e vou lhe dizer, é um troféu que eu recebo neste dia. Até faço só uma colocação, que a minha chegada na Rádio Cacique foi um dia após o 14 de agosto, no dia 15 de agosto, até explico por quê. Porque me causou estranheza quando eu fui convidado para estar no dia 15 de agosto para um acerto do meu contrato com o Dr. José Rubens. Eu disse, é aniversário da cidade, como é que eu vou, que um diretor, presidente de uma emissora, vai me receber no dia 15, né, no aniversário? Alguém disse, não, o Dr. José Rubens não existe feriado, não existe final de semana para ele, tem um compromisso com a cidade e ele vai estar aqui para te receber. E justamente naquele dia, eu comecei no dia 15 de agosto de 2000 e agora no dia 15, no aniversário da cidade, eu completo aí 14 anos aí sim de Rádio Cacique. O senhor me perguntou a respeito do prêmio. Eu me sinto honrado, por outro lado, também com a questão do troféu,
de cidadão sorocabano. Isso é uma honraria que jamais esteve no meu planejamento, né? E eu sou grato à Câmara de Sorocaba e ao ex-prefeito de Sorocaba e vereador Paulo Francisco Mendes. É muito importante esse canal neste exato momento, porque a gente tem a oportunidade de agradecer aquelas pessoas que confiaram e acreditaram no trabalho por nós desenvolvidos. E por quê? A escolha de temas ligados à cidade de Sorocaba, à história de Sorocaba. Essa cidade é riquíssima, né, em termos de história. A história de Sorocaba, em alguns momentos, ela acaba se misturando com a história do Brasil. E eu sentia, na minha chegada à cidade de Sorocaba, eu senti que para desenvolver o meu trabalho no dia a dia, eu tinha que conhecer. Eu tinha que pelo menos saber, como foi que iniciou Sorocaba, o que é o Quinzinho de Barros e qual a história do mercado municipal, quem contribuiu para o desenvolvimento dessa cidade. Sem esse conhecimento, ou pelo menos parte dessa história, porque mesmo numa reportagem você não consegue ter os detalhes de tudo, ou mesmo transmitir para o ouvinte, mas eu tinha que saber que quando os microfones da nossa emissora abrem às 7 horas da manhã para um determinado público, eu tinha que saber do que eu estava falando. O presente meu, ele tinha que estar baseado no passado de pessoas que aqui estiveram contribuindo para o desenvolvimento. E aí foi que nós focamos, num primeiro momento, ficamos aí algum período sem participar do programa, da premiação. Desculpe interromper, você ficou se dedicando a isso para que pudesse fazer uma reportagem com bastante seriedade. Sim. E com credibilidade, pesquisando sobre a Estrada de Ferro Sorocabana, quem foi Marlasky, e foi por aí afora. Exato. Porque, assim, teve que se afastar desse programa, que eu sei que para você é um xodó. Doutor, na verdade eu não consegui me afastar do programa, porque o programa já era esse, os nossos entrevistados, que o senhor conhece muito bem, o senhor é um dos integrantes e formadores de opinião, né, que nos honra muito ali na nossa bancada do Jornal da Cidade, mas ali estava a matéria, cada entrevistado que eu recebia ali no dia a dia, num determinado detalhe da matéria, da entrevista, um assunto atual, ele acabava se referindo ao passado. Eu falei, puxa vida, então deixa eu entender a história de esses homens no dia a dia, eles trazem esse conteúdo, e eu preciso buscar algo mais, eu preciso também conhecer essa história. E foi aí que essas matérias foram desenvolvendo. E há de se louvar aqui essa premiação da Prefeitura de Sorocaba, porque é uma avaliação muito interessante, onde nós temos representantes da Câmara, da ASE, também da Academia de Sorocabana de Letras e tantos outros, que incentiva o profissional a desenvolver esse tipo de atividade, ou seja, essas matérias especiais. E Sorocaba é rica, é lindo quando você vê, e ao mesmo tempo aumenta o seu compromisso com a cidade em relação ao passado. Você não pode simplesmente falar de uma retirada, da linha férrea da região central, sem saber os motivos que levaram aquele traçado, o que deve ser preservado entre o passado, o presente e o futuro da nossa história, né? Então tudo isso se desenvolveu dessa forma. Da mesma maneira, você indo para a fazenda Ipanema, se você buscar o contexto da história, você vai ver que Sorocaba, naquela época, ela chegava a fazer a divisa com Curitiba. Então, Araçoiaba, a fazenda Ipanema, a siderurgia está dentro do nosso contexto. Daí nós buscamos um pouco mais, passamos pelos tropeiros, que foi um dos prêmios também que nós fomos premiados, sobre o caminho das tropas. Quando você chega ali em Araçoiaba, que você encontra o lago ali em Araçoiaba, era uma das paradas dos tropeiros que vinham do sul. Então foi todo esse contexto que nós buscamos. Por quê? Nós tínhamos o compromisso de conhecer o passado, a história da nossa gente. Hoje eu posso, como cidadão sorocabano, falar de forma autêntica a história da nossa gente, falar desse passado, visando a sua preservação e pensando no nosso presente e também buscando preservar esta história para o futuro. Que maravilha, eu fico muito contente em ter um conterrâneo que laureado foi com essa dádiva
do povo sorocabano em ser nosso concidadão e preocupado com a história de Sorocaba, porque, como disse o nosso entrevistado Oliveira Júnior, é riquíssima. E apenas fazendo algumas alusões, nós não podemos esquecer que na Fazenda Ipanema foi o primeiro ferro que correu no Brasil, ou seja, o primeiro ferro Gusa que acabou realmente dando forma à cruz, etc. Existe uma cruz no caminho para Ipanema, no final da Avenida Ipanema, quando ela se bifurca para sair para Porto Feliz, lá tem a cruz de ferro. Né? A fabricação do facão sorocabano. Facão, né? Sorocabano, agora tivemos recentemente a feira de cutelaria aqui no Humberto de Campos, já a terceira, exato, mostrando as facas Sorocaba, que é um resquício do tropeirismo. Além disso, ainda falando da Fazenda Ipanema, alguns dizem que há um braço do caminho de Piaribu, ou Piarajibu, como queiram, que é o caminho do sol, iniciado pelos Incas e passando pelo morro de Ipanema, né? Enfim, então essa história riquíssima de Sorocaba, você foi lá buscar, resgatou, viu a nossa história da Estrada de Ferro Sorocabana, do Quinzinho de Barros, do grande Rafael Tobias de Aguiar, exato, que é o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo, enfim. E teve os seus primeiros dias aqui, né? É verdade. Próximo ali da Praça do Canhão, viveu a sua infância ali. Né? Isso mesmo. Então, e algo interessante nessa questão é que a posição estratégica daqueles canhões, eles tinham um objetivo, justamente focando, historiadores me perdoem se eu falhar em alguma colocação aqui, mas o objetivo aqui é apenas estimular as pessoas a conhecerem mais a história. Ele tinha uma questão estratégica, voltado para a ponte da Rua 15. Isso mesmo. Né? Por quê? Qual era o objetivo? Hoje chamada Maurício de Luz. Exato. O objetivo era, no caso de uma invasão, nesse sentido, ela ser destruída, aquela ponte. Então tem toda uma história muito, muito linda e bonita. Uma outra curiosidade é que Brigadeiro Tobias, segundo alguns historiadores, nunca residiu no casarão de Brigadeiro Tobias. Mas aí vai. Pois é. E já que você está falando em Brigadeiro Tobias, né? É bom que se registre, pouca gente teve acesso, mas eu já tive acesso a isso, que o primeiro pedágio instalado no Brasil foi na ponte Maurício de Luz. E o porquê? Porque o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, na época do tropeirismo, ele era um negociante de muares. E ele tinha, exatamente no casarão, que ele nunca residiu, como você bem falou, mas ele tinha as paragens dos muares dele. Portanto, ele vinha, comprava em Sorocaba as mulas, os burros, enfim, e transportava para lá. Mas ele tinha que pagar o pedágio, que tinha um pedágio que a Intendência do Estado de São Paulo ali fazia. E ele engordava lá no hoje bairro de Brigadeiro Tobias, que um dia já foi distrito de Sorocaba, e onde ele tinha suas paragens, e ele trazia de volta para vender, já eles agora engordados, já mais bem vistosos, e ganhava no preço, mas ele tinha que novamente pagar, exato, o pedágio. O que ele fez? Ele fez, inteligente como ele era, ele fez um acordo com a superintendência do Estado, com a província do Estado de São Paulo, e ele foi a primeira concessão de pedágio no Brasil. No Brasil. Que coisa interessante. Então ele não pagava o pedágio, ele arrecadava, exato, e prestava contas à província. Mas claro que os deles ele não pagava. Então ele comprava os moares que chegavam estropiados, vamos assim dizer, das paragens do sul, de Lajes, seja de onde for, via Curitiba, e levava para engordar nos pastos deles no bairro de Brigadeiro Tobias hoje. Trazia de volta, revendia e aí cobrava o pedágio e repassava algo para a província do Estado de São Paulo. É uma história que vale a pena, né? Vale a pena. Então são coisas que você, meu querido telespectador, que me dá essa audiência maciça há quase 14 anos,
só tem aqui no programa Mundo Jurídico. E hoje, evidentemente, rememorando essa história de Sorocaba e falando um pouco da vida do nosso querido radialista Oliveira Júnior, meu particular e querido amigo. Não sai daí, já voltamos com o segundo segmento do programa Mundo Jurídico. Acredita que você pode aproveitar cada momento da sua vida. Por isso, trabalhamos oferecendo tecnologia e infraestrutura para transformar suas preocupações em momentos de tranquilidade e boas recordações. Santa Casa Saúde, para você viver bem. Aproveite as últimas unidades do Jardim Világio Milano. Loteamento fechado, pronto para construir. Portaria 24 horas, piscina e salão de festas. Jardim Világio Milano. Plantão de vendas na Avenida Paulo Emanuel de Almeida, 25, Vanelville. Agora você conta com 2 ferramentas de combate ao crime. Funcionam 24 horas, 7 dias por semana, com garantia de anonimato e sigilo. Acesse www.webdenuncia.org.br ou ligue 181. Estamos de volta ao programa Mundo Jurídico, TV Com, canal 7 a cabo. Esse programa que vai ao ar no seu inindetismo todas as terças-feiras às 21 horas. E depois, durante a grade da programação da TV Com, você pode nos estar assistindo no período matutino, no período vespertino, no período noturno ou até de madrugada. E saiba que o programa é feito com carinho e esmero para que você tenha informação de qualidade, informações positivas e que possam fazer com que você tenha um dia a dia muito melhor, longe das notícias nefastas que assolam o país há décadas. Gostaria de mandar um forte abraço ao Nino e ao Joãozinho do Cartório Pires, que me apoiam em todas as minhas iniciativas e também me apoiam no programa Mundo Jurídico. Não posso me esquecer de mandar um abraço ao seu Manuel Ponce, que é lá o empreendedor do Vanelville. Você sabe, o Vanelville é lugar de gente feliz. Gostaria também de mandar um forte abraço a toda a família, aos clãs dos Antunes, lá na Vila Carvalho. São pessoas que nos assistem toda semana, que me questionam, me dizem da qualidade ou não do programa, enfim. A todos vocês, Elizabeth, Vitor Hugo, o Galã, todas as pessoas que estão de frente da tela lá na TV Com, assistindo o programa Mundo Jurídico, o meu orgulho de estar assistindo, vocês estarem nos assistindo. Hoje nós estamos focando a personalidade do nosso querido Oliveira Júnior. No segmento anterior, nós comentamos daquilo que para ele é algo muito interessante, que foi ser cidadão sorocabano, por obra e graça da Câmara Municipal, capitaneada pelo nosso querido Paulo Mendes, na época, e também ter recebido o prêmio de publicidade e jornalismo da Prefeitura na categoria Melhor Reportagem. E nesse aspecto, Oliveira Júnior nos deu uma verdadeira aula de dedicação no que se refere à cultura de Sorocaba e sua história, como o Quinzinho de Barros, a Fazenda Ipanema, a Estrada de Ferro Sorocabana, Mercado Municipal e vai por aí afora. Nesse segmento, meu querido Oliveira, eu gostaria de falar contigo sobre também um prêmio que você recebeu, o Prêmio dos Direitos Humanos da ASE. Esse tema que você trabalhou naquela oportunidade e que laureou com o Prêmio dos Direitos Humanos foi a vida do morador de rua. Algo que às vezes as autoridades, às vezes nós mesmos do povo, enquanto cidadãos não bem informados, acabamos nos negligenciando. Por que você trouxe à tona esse tema, a vida do morador de rua, e como foi essa repercussão para você?
Doutor Mascarenhas, não foi por acaso. Um fato ocorrido na cidade de Sorocaba me despertou para o tema. Eu senti que a gente não podia passar sem debater essa questão. Numa determinada manhã, chego na emissora para fazer o fechamento do programa, e início do programa às 7 da manhã, quando deparo com a ocorrência de que um casal teria sido vítima de determinados elementos, ou seja, esse casal sofreu ali, foi ateado fogo nesse casal no Parque das Águas. E eu não consegui entender naquele momento o que leva um ser humano a essa brutalidade, né? Me causou uma determinada indignação. Alguém está repousando, não tendo um lar para dormir, não trazendo nenhum outro tipo de prejuízo, e alguém de forma insana lança fogo sobre os cobertores daquela pessoa. E aquilo dali me causou uma determinada indignação em mostrar para a sociedade que algo não tinha que ser feito. E muito contribuiu justamente os nossos chamados formadores de opinião, entre eles o doutor, né, e tantos outros ali, que fomos discutindo essa questão e mostrando a gravidade do problema. Que nós estamos aí em pleno século XXI, pessoas que ainda não entenderam que nós temos que respeitar um ao outro, independente da posição em que você se encontra na pirâmide. E foi justamente o fato que me levou, determinante, que me levou a desenvolver esta matéria. Para desenvolver essa matéria, procurei uma associação que trabalha com moradores de rua na cidade. Neste caso, entrei em contato com a ACAP. Quis entender como funcionava isso. E a ACAP, inclusive, me colocou à disposição um morador de rua, o seu Antônio, para que pudesse dar o seu depoimento. Nós temos ali praticamente 2 horas, 1h30, 2 horas de matéria gravada com o seu Antônio, e ele depondo a respeito daquela situação. É emocionante você desenvolver uma matéria como esta, porque você vê as dificuldades, os motivos que levaram uma pessoa a chegar àquela situação. Muitas vezes a desarmonia no lar, as drogas, o desemprego, e tudo isso fez parte dessa conjuntura da matéria. Ouvimos também a representante como que é esse tratamento que é desenvolvido. Qual o percentual de recuperação dessas pessoas? E daí procuramos também ouvir as autoridades, entre eles a vice-prefeita de Sorocaba, a doutora Edith, responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Social, falando das políticas que são desenvolvidas, apesar de reconhecer também que elas muitas vezes acabam se tornando eficientes, apesar dos esforços dos nossos governos. E concluindo, o que me chamou a atenção é que este morador de rua, uma das últimas perguntas, ou a última pergunta que eu fiz para ele, é sobre a esperança. Que esperança você tem diante de uma situação tão conflitante, diante de tantas incertezas, diante de uma falta de expectativa aparente para a sociedade que possa um dia tirá-los dessa situação e fazê-los a convivência, trazê-los com a convivência novamente com a sociedade. O que ele me disse é que ele tem esperança. Ele tem esperança de dias melhores, assim como o doutor Mascarenhas, assim como Oliveira, assim como o telespectador que acompanha neste exato momento. Então, a interpretação que eu tive é que se a gente fizer a nossa parte, automaticamente, amanhã muitos Antônios, muitos João, Donas Marias, né, Dona Tereza, poderão sair dessa situação e estar convivendo no seio da sociedade, até porque há algo interessante. Muitos desses moradores, doutor Mascarenhas, têm família. O que precisa da reestruturação da família. A gente percebe em muitos casos, eles têm casa,
Esse foi um dado interessante dessa. Tem casa, tem família, mas precisam de uma reestruturação. Então foi muito importante e daí veio coroar. A coroação veio justamente com o prêmio da Asis Scheffler, que é outro prêmio interessante, a qual nós desenvolvemos toda essa matéria, uma matéria que você tem, se não me falha a memória, até 5 minutos para se desenvolver todo esse quadro e você trazer dentro daquele contexto, e daí foi quando veio a premiação, e eu acho que eu não quero aqui me colocar numa posição no topo da chamada pirâmide de melhor reportagem. Eu acho que todos que ali participaram tiveram a sua contribuição, cada um na sua área. E aquele caso acabou chamando a atenção dos jurados. Para concluir nessa questão aí, dias após a premiação da Asis Scheffler, a prefeitura, o próprio prefeito Antônio Carlos Panunzio, chamou autoridades da cidade, pessoas envolvidas nesse processo, para discutir a questão dos moradores de rua. Confesso, lamento, apesar do esforço, da dedicação do prefeito, a gente ainda pouco viu após aquela reunião. Eu quero crer que isso esteja acontecendo de fato, nos bastidores, e que essas pessoas elas possam estar recebendo neste momento uma atenção especial dos nossos governantes. Mas fica aqui o nosso tributo à sua pessoa no aspecto de entender o porquê de perquirir melhor a vida do morador de rua. Desaguando na sua fala, quando você diz que a resposta de um morador de rua frente àquela situação super, hiper, ultra adversa, disse, não, eu tenho esperança. Isso, no mínimo, faz com que nós, e aí eu concito os meus telespectadores, a nos refletirmos do que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade. Se todos contribuírem um pouco, seja na parte de não depositar lixo, seja na parte de você estender a mão para alguém, enfim, qualquer atitude que seja feita de forma espontânea e positiva, não visando nenhum lucro, vai fazer com que você, meu querido telespectador, possa crescer no seu intelecto e crescer como pessoa. Doutor Mascarenhas, só me permita, porque eu creio que esse espaço também é um momento de fazer um agradecimento à 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela tem sido uma parceira do trabalho que nós temos desenvolvido através da Rádio Cacique Estadão. E não é de hoje, desde a minha chegada. Inclusive nessa questão do foco, da questão envolvendo direitos humanos. Muitos não sabem entender o papel dessa comissão que tem a 24ª subseção. E eu lá na minha chegada à Rádio Cacique, há 14 anos atrás, eu recebi esse apoio da 24ª com o envio de representantes das mais diversas comissões, da presidência, doutor Gozuco recentemente, mas eu volto lá ao doutor Joel, depois passo pelo doutor Delgado também, e todos os advogados, aqui o meu abraço a todos os advogados de Sorocaba, porque eu vejo um diferencial na questão da 24ª subseção e dedico esses prêmios a vocês também. E digo por quê? Porque o respaldo que vocês me deram contribuiu justamente para que a gente pudesse aumentar ver a responsabilidade que a gente tem diante do microfone, ao pesquisar uma história da cidade de Sorocaba, ao trabalhar a questão dos direitos humanos. Nós temos um compromisso social, não é simplesmente no dia a dia receber uma pauta na mão às 7 da manhã e dizer bom dia e sair. Não, o nosso compromisso é 24 horas. Então, dentro desse contexto de 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de momento jurídico apresentado pelo senhor, aqui a minha gratidão e meu respeito. Maravilha, nós agradecemos e queremos repartir isso com todos os advogados, evidentemente com o nosso presidente hoje, o Gozuco, sem desmerecermos todos aqueles que por lá já passaram, e um carinho todo especial à nossa querida amiga Emanuela, que agora também, por obra do destino e de sua competência, vai ser professora universitária guindada aqui. A nossa professora. A ser convidada
a ministrar aulas na faculdade, lá em São Roque, na Uniesp, do qual nós também lecionamos. Então fica aqui a minha torcida e meu abraço a Emanuela, que é uma menina fantástica, se assim posso chamá-la, e uma excelente companheira. Quero só lembrar que há uns 2 anos atrás nós conseguimos ter o maior público dentro da OAB Sorocaba, você lá estava presente, quando foi lançado o resgate às pessoas de dependência química, e graças a um trabalho também da doutora Emanuela, nós lá fizemos nos representar, trazendo para dentro dos auditórios da OAB Sorocaba aproximadamente 500 pessoas. Foi o maior recorde de público que nós tivemos, numa discussão latente e numa discussão que precisava ser feito naquela oportunidade. E desagou lá com o Cratode e aqui em Sorocaba. Enfim, esse é o papel da OAB, esse é o papel dos advogados, além de outros, mas para que o exercício da cidadania também se faça na casa do advogado. Portanto, fica aqui meus parabéns ao presidente Oguzuco e a todos que representam a 24ª subseção aqui em Sorocaba. E você que nos está assistindo, não saia daí. Daqui a pouco nós retornamos com o 3º segmento do programa Mundo Jurídico, hoje focalizando a personalidade do nosso querido amigo particular, Oliveira Júnior. Já voltamos. Acredita que você pode aproveitar cada momento da sua vida. Por isso, trabalhamos oferecendo tecnologia e infraestrutura para transformar suas preocupações em momentos de tranquilidade e boas recordações. Santa Casa Saúde, para você viver bem. Web Denúncia, nova ferramenta de combate ao crime. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com a mesma garantia de anonimato e sigilo do 181. Acesse www.webdenuncia.org.br. Aproveite as últimas unidades do Jardim Világio Milano. Loteamento fechado, pronto para construir. Portaria 24 horas, piscina e salão de festas. Jardim Világio Milano. Plantão de vendas na Avenida Paulo Emanuel de Almeida, 25, Vanelville. Estamos de volta, programa Mundo Jurídico, TV Com, Canal 7 acaba esse programa que há mais de 13 anos leva informação jurídica, de cidadania, de cultura e também de civismo. No segmento anterior, junto ao nosso entrevistado, nosso querido amigo Oliveira Júnior, nós abordamos a história da vida do morador de rua e do prêmio que ele ganhou como melhor reportagem de direitos humanos pela ASE. E nosso querido entrevistado também teceu considerações à 24ª subseção, exaltando o trabalho da diretoria da 24ª subseção e também o trabalho dos advogados que lhe franquearam as portas para que ele, Oliveira Júnior, pudesse desenvolver o seu trabalho, e um deles foi com a entrega e o recebimento do troféu relativo aos direitos humanos da ASE. Nessa linha de raciocínio, com essa simbiosidade que você mantém, muito interessante com a 24ª subseção, salvo melhor juízo, no ano das eleições passadas, você acabou mediando o debate entre candidatos à prefeitura aqui de Sorocaba, lá na 24ª subseção, e fez com a galhardia que lhe é competente. Por isso eu lhe perguntaria, Oliveira, nós estamos próximos agora, há uma acirrada disputa também
do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mas em âmbito do Poder Executivo, para o nosso mandatário maior, ou mandatária, né? Já que temos aí despontando 3 candidatos, com talvez chances de ser os presidentes ou a reeleição da presidenta. O que você, que é um homem versado e gosta, tem uma paixão por essa reportagem, por esta entrega nas eleições da sua pessoa, da sua equipe de trabalho, o que você aconselharia o nosso eleitor a levar em consideração para que eles possam votar com a consciência tranquila? Doutor Mascarenhas, eu creio que dentro dos pleitos que vem se realizando nos últimos tempos, nós temos um momento de maior importância. Algumas eleições a gente passou aí pelo processo de reeleição. Vamos deixar porque já está aí, ou não, vamos deixar porque é uma continuidade. Mas eu creio que a população brasileira, neste processo eleitoral de 2014, se algumas eleições ela decidiu ou foi no chamado embalo, vamos porque é esse que vai ganhar, tá boa a coisa, a vida continua, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho tudo. Esse não, esse é o momento em que a população deve refletir, independente da classe social. É o momento que o Brasil, nós temos que ver com cautela o que vem sendo desenhado no cenário político. As sinalizações que os nossos governantes ou que os nossos candidatos estão mostrando, que rumo eles querem tomar. O rumo que eles querem tomar, ele pode ter aí um período de 4 anos, como ele pode sinalizar uma eternidade para quem aqui estiver, e nós esperamos que possamos estar aqui. O maior compromisso neste momento é com a democracia. Qual compromisso? Essa sempre dentro da minha ótica. Qual compromisso de fato que os nossos governantes têm com o processo democrático? Qual é o compromisso que eles têm com a chamada liberdade de expressão? É tão bom, é importante dentro do processo democrático esse debate. Se construir através do debate, a apresentação de ideias, automaticamente que nós possamos ter da geração dessas ideias, a concretização de projetos, discutido principalmente no nosso Congresso Nacional, que é a eleição que nós focamos neste exato momento. Então eu vejo com muita preocupação este momento, mas ao mesmo tempo nós temos a chamada decisão em nossas mãos. Não gosto de usar muito essa expressão, temos a arma em nossa mão, não. Acho que nós temos a decisão está em nossas mãos no dia da eleição. Nós temos governantes, a escolha tanto na esfera federal, na esfera estadual, e temos que ver que tipo de congresso nacional nós queremos, que tipo de representantes nós queremos. Queremos aquele representante que senta numa bancada de negociação e troca o 6 pelo meia dúzia e que não tem um comprometimento com a sua base, com a população? Que tipo de poder executivo nós queremos, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual? Os nossos representantes, que muitas vezes passam despercebido, que é no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. Então é um momento de reflexão. Talvez em outros períodos eu até falasse com mais tranquilidade, me abrisse um pouco mais, a coisa está boa, temos carros, temos possibilidade de compra, mas não. Neste momento eu acho que a conscientização é que deve ter o nosso eleitor. Que tipo de Brasil nós queremos? E aí a reflexão é você e a urna. E mesmo porque existe uma série de fatores aí diferentes das outras eleições, enquanto na eleição próxima passada para mandatário maior do Poder Executivo, o então presidente Lula Inácio estava
com aprovação muito grande. Exato. Hoje, felizmente ou infelizmente, não sei, só o tempo dirá, a nossa presidenta não goza desse tipo de privilégio. Por outro lado, a nossa economia também dá ares de que naquela oportunidade crescia 7% ao ano. Hoje projeta-se menos de 1%. Enfim, o cenário é outro. Mais uma coisa que você falou com muita propriedade e eu referendo, é aquela em que a reflexão do que nós queremos para o nosso querido, maltratado, estrupiado, vilipendiado Brasil. Essa democracia recente que, se não a custa de muito sangue, mas a custa sim de alguns mártires que hoje ainda não foram revelados à toda a nação, fizeram do país uma democracia. Portanto, retrocesso não podemos. Mas a responsabilidade hoje é sua, eleitor. É você que tem que realmente refletir, como disse Oliveira, e pensar no que vai fazer. Oliveira, excelente as ponderações da referência, mas eu quero ouvir de você. Não posso me esquivar de fazer uma pergunta, e isso soe a todos que estão me ouvindo como uma homenagem ao nosso entrevistado de hoje. Como é desenvolver diariamente um jornal de rádio? Ou seja, uma rádio que tem 62 anos no ar, afiliada da Rádio Estadão, você 28 anos de rádio, há tempos à frente do programa diariamente, por uma população que é sequiosa de saber de notícias e notícias comprometedoras com a verdade. Então, sinta-se essa pergunta como se fosse feita numa forma de homenagear. Doutor Mascarenhas, eu confesso para o senhor, e vou usar aqui um relato, vou até brincar com o senhor, de um jornalista de uma emissora muito pequena chamada Rede Globo, e de um jornalista chamado William Bonner. No seu livro dos 40 anos, ele disse o seguinte: olha, a minha redação, eu não consigo fazer tudo o que desejo, porque a minha redação é muito pequena. Se ele humildemente faz essa colocação, você imagine nós aqui espalhados por esse Brasil afora e aqui mesmo na cidade de Sorocaba. Contamos com o apoio dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. E automaticamente, a partir do momento em que a parceria ela é colocada em primeiro plano, tudo acontece. Nós desenvolvemos um trabalho com pessoas como o Dr. Mascarenhas, que semanalmente está lá contribuindo com seus comentários, com seus sábios comentários, e tantos outros. Começa desde a nossa querida auxiliar de estúdio, levando o café até o topo da administração da emissora. Não é fácil realmente você ter administrar isso diariamente. Mas a partir do momento em que você tem colaboradores, pessoas que acreditam, né? Pessoas que deixam os seus compromissos, que vão e que apoiam iniciativas. É o que o senhor disse há poucos minutos a respeito do debate da OAB. É um outro agradecimento que eu faço à 24ª subseção, quando me deu aí a oportunidade de ser o mediador daquele debate, numa parceria que foi desenvolvida entre a Rádio Cacique e a 24ª subseção. Mas acima de tudo está o compromisso público, o compromisso com a sociedade. Quando nós entramos no ar, o senhor sabe bem disso, a gente está vendo o cidadão, a dona Maria, o seu José lá na ponta do bairro. Da mesma maneira que nós estamos vendo o prefeito Antônio Carlos Panunzio, o juiz de direito no fórum, acompanhando também o jornal da cidade. Então o nosso compromisso é do topo à base da pirâmide. Daí vem o sucesso. Eu sou o menor de todos, né? Eu sou apenas uma peça ali, e que sendo amparado por vocês, automaticamente, com compromisso público, se não
algo que a gente tem que ter dentro, um conceito que você tem que ter. A informação, ela é o patrimônio da sociedade. Eu ainda vou mais além. Eu creio que a informação, ela é o patrimônio da humanidade. Isso eu não negocio. Ok, doutor? Então, acima disso daí vem esse compromisso e o resultado disso, que hoje, estando aqui no seu programa Mundo Jurídico, como eu disse lá no início, é mais um troféu. É um troféu, é uma honraria que eu recebo nesta data, e eu devo isso, agradeço a Deus em primeiro lugar, à minha família e aos meus amigos. E nós temos algo que deve ser levado em consideração aqui e que nos faz aumentar essa responsabilidade para o sucesso do dia a dia. A imprensa sorocabana, nós temos uma imprensa aqui numa cidade que tem um jornal Cruzeiro do Sul centenário. Você não pode abrir o microfone diariamente e ser irresponsável na sua fala. Você tem parâmetros a serem seguidos. Você tem que focar. Você que tem aqui uma TV Com, diariamente aqui, voltada para a população, você tem um compromisso de ter, você tem um foco a ser seguido. Você tem em quem se espelhar. Não é algo feito de forma aleatória. Daí nós passamos pela nossa Uniso, que é um centro de informação, professor Fernando Negrão e tantos outros. Nós vamos para... aqui nós temos praticamente o centro, a mídia brasileira, ela está concentrada aqui. Nós temos uma TV nós temos aí a própria o SBT, na nossa cidade, através da TV Sorocaba. Então, nesses profissionais, nesses homens que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Olhando num apresentador como o Dr. Mascarenhas, né? Que tantas e tantas vezes aí nós nos encontramos e ele dizia do acompanhamento que tinha em relação ao Jornal da Cidade, da sua esposa. Transmita um abraço para ela. Então, quando a gente faz um Jornal da Cidade, a gente faz olhando para todos vocês, respeitando vocês, aqueles que nos deixam aí, que nos faz ter o compromisso de, no dia a dia, transmitir uma notícia verdadeira e imparcial para os nossos ouvintes, doutor. Maravilha, Oliveira. Eu louvo a dedicação que você tem à comunicação de Sorocaba, especialmente aquela que você dedica no programa que você conduz diariamente. Oliveira, o tempo em televisão, ele é imperioso, não tem jeito, mas ainda nos resta algum tempo para que você possa, usando as nossas lentes, também dos nossos microfones, fazer as suas considerações finais. Eu dou uma sequência, então, mais uma vez agradecendo a TV Com, né, que nos enche de orgulho, de satisfação, responsabilidade. E agradecer a todos, né? A todos pelo carinho. Nós temos, eu foco muito na questão dos nossos amigos formadores de opinião do Jornal da Cidade. Então são pessoas que dão a sua contribuição com uma opinião independente, que foi algo que a gente sempre buscou, e o senhor sabe dessa independência que nós temos com os nossos ouvintes. E a cidade de Sorocaba, eu creio que, olhando para esse momento que eu tenho para essa Câmara, eu tenho que agradecer a todos pelo carinho. Não sou merecedor, mas diante de um microfone que foi me colocado à disposição no dia a dia, eu tenho que agir com responsabilidade e acreditando que essa é a cidade que eu e a minha família, nós escolhemos, aqui estamos e daqui não pretendemos sair. Muito obrigado. Oliveira Júnior, eu quero lhe dizer que foi um prazer tê-lo no programa Mundo Jurídico. Eu entendo que mais uma vez o programa Mundo Jurídico prestou o seu quinhão de informação à sociedade de Sorocaba com a sua vinda em nossos estudos. E quero, mais uma vez, agradecer a sua vinda e os esclarecimentos e as considerações que você aqui transmitiu. E, claro, o meu agradecimento final
é esse meu telespectador que me dá audiência maciça há mais de 13 anos. Não se esquecendo de também agradecer ao Marcelo Caran, que é o nosso co-produtor do programa Mundo Jurídico, e você preza por essa excelência de som e imagem que ele consegue fazer com que chegue aos seus lares. Concitando o meu telespectador para que na próxima semana esteja de frente da tela da TV Com, pois traremos um ou mais de um convidado que trará conhecimentos jurídicos, de cidadania, de cultura e também de civismo. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. TV Com é a imagem da cidade.